Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Paciência tem por título Aqueles. Usa a bondade para com todos os irmãos de experiência e caminho, no entanto, empenha-te a despender mais atenção para com todos aqueles que te pareçam menos compreensíveis. É natural possuas na cúpula, familiar, parentes que amas e que te amam. Porém, se aparece entre eles algum que te cause inquietações e prejuízos, esse é aquele credor de existências já transcorridas, a definir-se por teste constante da tua capacidade de tolerar e desculpar. Justo retenha filhos amados que se te aninham no coração, mas se com o tempo algum deles te surge excessivamente agressivo ou delinquente, esse é aquele companheiro que volve contigo do pretérito a cobrar-te determinadas contas que deixaste à distância na contabilidade dos dias. Necessário contes com a colaboração de colegas corretos e leais no grupo de trabalho de cujas atividades compartilhas. Entretanto, se da equipe em ação algum se destaca, criando-te empeços e crise, esse é aquele irmão que procede de outras eras, do qual te afastaste na condição de devedor, que retomas agora a fim de resgatar os débitos que com ele contraíste. Razoável dispõe de muitos cooperadores em teu núcleo social. No entanto, se um deles se te mostra na roupagem mental de um adversário, complicando-te os ideais e serviços, esse é aquele companheiro junto de quem assumiste certas obrigações que precisas liquidar, de modo a reconquistar-lhe o respeito e a simpatia. Em suma, os nossos associados e amigos de convivência difícil são sempre aqueles credores do passado que o tempo nos devolve a fim de cultivarmos com eles mais paciência e mais amor. É uma lição grave essa lição do Emmanuel de hoje, porque a gente pensa assim, né? Nós aqui na Terra ainda trazemos ainda uma frase que a gente está sempre usando, uma parcela generosa de orgulho, vaidade e de egoísmo. E essa parcela generosa, ela faz com que a gente condicione nossos relacionamentos a que ele seja do jeito que eu idealizo, do jeito que eu quero. Se não for do meu jeito, não interessa. E por conta disso, né, por conta desse exagero ainda, principalmente do orgulho, vaidade, a gente acaba se distanciando de certas pessoas, ou então, e dentro dos ciclos que o Emmanuel falou aqui, tá? Um ciclo familiar, entre os filhos, quem tem mais de um filho, no grupo de trabalho e no grupo social. A gente acaba se distanciando de pessoas e evitando contato com algumas pessoas também que são diferentes. Aí a gente começa a entender, estudar o Evangelho de Jesus, e começa a entender que quando eu me afasto de alguém, na verdade eu estou mostrando para o universo em que etapa evolutiva eu me encontro. Porque a minha etapa evolutiva ainda é aquela etapa que eu não consigo tolerar determinados comportamentos do meu lado. A gente não consegue imaginar de jeito algum Jesus se afastando de alguém. Ali é pelo contrário. Jesus dizia que ele veio para os que não estão sãos, os que estão doentes. Então, não existe na obra de Jesus nenhum momento de exclusão. O tempo todo ele vai nas margens, procurar aqueles que estão, entre aspas, marginalizados e trazer para o centro. Então, a preferência dele era pela mulher adúltera, era pelo cobrador de imposto, era por aqueles que eram discriminados mesmo na sociedade. Mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande. E a gente ouve muitas pessoas dizerem hoje assim, pessoas tóxicas. Hoje usa muito esse termo, né? Preciso me afastar, buscar relacionamentos que sejam mais salutares. Então a gente parte do princípio do seguinte, que quando a gente encontrar esses relacionamentos difíceis, muitos casos eles são frutos ainda dessa parcela generosa de egoísmo, vaidade e orgulho, que não me permite ainda me relacionar com uma pessoa que seja muito diferente de mim, ou estão sendo realmente reencontros, como o Emmanuel está dizendo aqui. Fala, esse é aquele credor de existências já transcorridas, a definir-se por teste constante da tua capacidade de tolerar e desculpar.
Esse a gente vai conseguir, sim, cada um de nós, fazendo pouco esforço até, identificar. O nosso, vamos botar assim, desafio é a gente pensar assim, pô, será que eu tenho contato com essa pessoa já de várias encarnações e a gente já... Ou será que ainda está sendo a minha intransigência, a minha falta de adaptação, a minha falta de entender o amar a todos como eu vos amei, a minha falta de compreensão do eu preciso aprender muito a conviver com os diferentes, porque todos temos isso e acaba sendo uma coisa bem interessante, um exercício bem interessante, esse que o Emmanuel está convidando a gente a fazer, da gente observar essas pessoas e dar uma atenção maior, sim, a essas pessoas. Porque muitas das vezes, em primeiro lugar, quando a gente vai dar essa atenção, a gente descobre, em muitas vezes, estou falando de experiência pessoal, eu tenho muitos relacionamentos hoje que a primeira impressão não foi boa. Em alguns a primeira impressão foi até deletéria mesmo. Mas teve uma segunda, uma terceira e depois falei, poxa, mas quando a gente se conheceu, né? E olha que amizade que se formou depois. Então esse ditado da primeira impressão é que fica, é um ditado muito equivocado. Muito equivocado. Porque a primeira impressão, você pode estar pegando a pessoa num momento ruim, ela pode estar numa vibração ainda densa, ou ela pode estar sendo obsediada e por isso está com um transtorno de humor, e você vai ter uma impressão completamente equivocada que podem vir a ter da gente também, se a gente estiver numa dessas situações. Mas é muito grave, muito interessante a lição do Emmanuel, porque o Emmanuel começa a dizer para a gente o seguinte: usa a bondade com todos os irmãos, tá? No entanto, empenha a despender mais atenção para aqueles que te pareçam menos compreensíveis. Uma vez pedi para me colocarem num grupo do meu trabalho, mas apenas de pessoas que já se aposentaram. Né? E aí me colocaram no grupo e logo em seguida eu fui excluído do grupo. E aí o pessoal ficou meio constrangido, né? De me falar por quê. Depois de um tempo me falaram, foi uma senhora que te excluiu. E teve um dia, aí foi, por quê? Ela disse que você fez alguma coisa com ela quando você estava um dia na chefia, ela te pediu alguma coisa e você não atendeu o pedido dela. E eu fiquei pensando, falei, pô, não me lembrava nem do que aconteceu. Até que teve um dia que ela me telefonou para o lugar que eu trabalho, né? E quando eu identifiquei que ela queria falar com uma outra pessoa, eu falei, poxa, deixa eu falar com você aqui, você ficou magoada comigo, eu nem lembro porquê e tal. Aí ela realmente falou, fiquei mesmo. Uma vez eu pedi isso para você e tal. Eu falei, poxa, pior que eu nem lembro disso, você me desculpa e tal. Não, mas eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer que para esse tipo de circunstância, vale a pena, sim, você dar uma atenção maior. Isso vai sendo até um exercício contrário ao nosso ego. Não é que você vá desrespeitar. Às vezes a pessoa simplesmente não gosta de você e acabou. E você não vai ter o que fazer. Você vai fazer oração por ela, né? Para que tudo dê certo por ela. E o problema é dela. Você não fez nada. A tua consciência está tranquila. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, inclusive Jesus no momento supremo ele falou, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, se nem Jesus conseguiu, em mundo de expiações da prova, você não vai conseguir. O que Emmanuel está querendo chamar a atenção é que tem algumas pessoas que estão aqui no nosso ciclo, é muito pertinho, tá? Mas a gente não vai sair daqui dessa lição achando que todo mundo que tem problema no trabalho com a gente, tem problema no meio social, tem problema na família. Tá? Olha, não é 100% não, a maioria das vezes é a nossa falta ainda de habilidade em lidar com diferentes. Mas tem situações que são reencontros, sim. Quando são reencontros, a gente pensa assim, são dívidas que enquanto não forem saudadas, elas continuarão existindo. Não vai ser saudado agora, você está transferindo para o futuro. Para o futuro pode vir com mais juros, pode acontecer alguma coisa. Então vamos dar atenção, sim, porque fazendo esse tipo de exercício a gente está colaborando com o nosso progresso
moral em busca do amor do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.